Sejam bem-vindos a mais uma coletiva aqui do canal Sombra Tricolor. Muito obrigado pela sua audiência. Tá chegando agora? Não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com seus amigos são paulinos. Finalmente, o São Paulo vence uma partida do Brasileiro fora de casa. 2-1. Nenhum primor técnico, muita vontade, principalmente no segundo tempo. E olha, com um juiz complicadíssimo. Vocês vão entender por que eu acho esse juiz extremamente complicado. Vamos lá. Primeiro que esse juiz aí, ele não costuma fazer boas arbitragens. Não importa a equipe, não é que é contra o São Paulo, né? Ele não faz boas arbitragens para ninguém, para jogo nenhum. No primeiro tempo, e aí eu vou falar até de um lance no qual ele prejudicou o Atlético Goianiense. Ele se precipitou na marcação do pênalti, que foi contra o São Paulo, foi pênalti, ele se precipitou, só que numa fração de segundo, depois dele apitar, o Atlético Goianiense acabou fazendo um gol. Conclusão, eles tiveram que bater o pênalti, o gol não valeu, porque ele apitou antes da bola ter entrado, então tinha que ser cobrado o pênalti, bateu, quase até que o Jandrei pegou, porque o Marlon Freitas bateu ela de maneira até fraca, pouca potência, no meio do gol e rasteira, quase que o Jandrei acaba pegando. Muito bem. Esse foi um lance bizonho aí do árbitro, né? Você tem que ter um tempo ainda. Você viu o pênalti, tudo bem, mas dá um tempo da conclusão da jogada, né? Aí a gente vê como tecnicamente ele é um juiz complicado. Muito bem. Só que eu vou pegar o seguinte detalhe. Fim de jogo. 52 minutos de acréscimo. Ele dá mais 53. O jogo continua. E o jogo continua. Chega aos 54 e nada dele apitar o fim do jogo. Passa dos 54 e nada de apitar o fim do jogo. E o que acontece? Depois dos 54, dentro da área do São Paulo, um lance onde o jogador do Atlético Goianiense cai, o time de Goiás reclama pênalti. Muito bem. Mais de 54 minutos. Lance concluído, ele não deu pênalti e tal, aí ele segura a bola na mão, porque antes de encerrar, já eram bem mais de 54 minutos, antes de encerrar o jogo, ele põe o dedo no ouvido que ele quer, antes de encerrar, ouvir se o lance reclamado dentro da área do São Paulo foi pênalti ou não para o Atlético Goianiense. E estava 2-1 para o São Paulo. Qual que é o absurdo? Muito bem. Se ele tivesse acabado justamente naquele tempo que ele disse que daria o acréscimo, 53 minutos, não haveria nem a questão do lance acontecer dentro da área do São Paulo. Bem verdade, não foi pênalti, o VAR mesmo indicou para ele, olha, não aconteceu nada, não há de se verificar nada. Pode encerrar o jogo. E assim encerrou. Mas vamos supor que tivesse sido pênalti de fato contra o São Paulo. Teria sido um pênalti cometido depois dos 54. Mas ele tinha dado acréscimos até os 53. Por que ficar esperando o time adversário concluir jogadas de ataque? O que é isso? É política? É para fazer média com o time da casa, né? E muito se fala a respeito de questão de precisa se profissionalizar a arbitragem. Sinceramente, eu acho que é o seguinte, essa questão de dizer que o cara vai ficar numa concentração, que ele vai trabalhar sempre para ver os seus erros ou não. Gente, essa questão de você encerrar o jogo não tem a ver com uma questão técnica, né? Isso é uma questão moral, né? Porque assim, deu 53 apita, não importa se a bola tá voando para dentro da área, não importa, né? O único lance que tem que ser concluído depois do tempo, o único lance que deve ser sempre concluído é a cobrança de pênalti. Ah, mas vai cobrar falta, não sei o que lá, acabou o tempo, entendeu? Lógico, então assim, poderíamos estar aqui reclamando de um mau resultado para o São Paulo, que seria empate, porque o empate seria mau resultado sim. O empate seria um resultado ruim para o São Paulo, que precisava subir na tabela, né? Não subiria na tabela se ele apenas subiria uma posição na tabela, né? Ficaria à frente do Santos, o que não seria grande coisa. Precisava subir 3 pontos, né? Teríamos subido só 1. Estou reclamando sim, né, da arbitragem, mesmo com o São Paulo ganhando, porque passamos perto de ter problemas
por uma questão de árbitro que gosta de fazer média com o time da casa. Não fazia sentido, depois já de esgotado o tempo regulamentar e dos acréscimos, ele continuar esperando conclusão de lances de ataque do time do Atlético Goianiense. Agora, propriamente quanto ao jogo, quem se destacou no jogo, a meu ver, né? Grande destaque, Luciano, pelo oportunismo. Teve o pênalti a favor de São Paulo, indiscutível, né? O próprio Atlético Goianiense, o jogador que meteu a mão na bola, reclamou por reclamar, mas ninguém mais reclamou tanto, né? Pênalti, bateu firme, canto esquerdo do goleiro, perfeito. E no segundo gol do São Paulo, apesar dele estar numa posição que pudesse fazer com que as pessoas pensassem estar em impedimento, ele estava assim, entre o goleiro e o último zagueiro, estava, né? Mas quem cabeceou a bola para trás, desviando a bola para o próprio Luciano concluir a gol pelo São Paulo, foi o zagueiro do Atlético Goianiense, né? Tirando então a posição de impedimento, transformando o gol do São Paulo em gol legal. São Paulo no primeiro tempo, talvez até pela temperatura e pelo desgaste físico que vem tendo de muitos jogos, foi mais maneiro, né? É verdade, no gol que o São Paulo sofreu de pênalti, mesmo que o juiz não desse o pênalti, né, teria sido um gol legal marcado pelo Atlético Goianiense. Não sei por que essa história de zagueiro ficar agarrando o outro dentro da área. Gente, né, até esse árbitro que é ruim viu na cara dele o Diego Costa agarrando. Mas no mais, a defesa do São Paulo fez uma boa partida, principalmente no segundo tempo, né? Foi uma defesa sólida, segura. Miranda, Diego Costa, principalmente esses dois fizeram uma bela partida, né? Pelo lado direito, o Igor Vinícius, mais do mesmo, nada de especial. Pelo lado esquerdo, no primeiro tempo, o Wellington avançou pouco, tinha cartão amarelo. Acho que até pelo cartão amarelo ele foi substituído logo no intervalo pelo o Reinaldo, que acabou fazendo depois uma partida razoável, né? Os homens de meio de campo, eu queria falar a respeito... O Nestor foi uma partida razoável, né? Como ele vem fazendo ultimamente, né? Nem muito ruim, nem muito boa. Agora, o Igor Gomes é um caso engraçado, não sei se vocês já repararam. O Igor Gomes, às vezes ele tem até a chance de concluir a gol, e principalmente no primeiro tempo, ele teve 2 oportunidades de conclusão a gol. Parece que ele tem medo de chutar no gol, parece que é um jogador que não tem confiança. E é engraçado, porque na última quinta-feira ele deu um passe tão bonito, mas ele deu um passe de letra tão bonito pro Caleri concluir a gol, depois daquela bela jogada do Patrick, que você fala, pô, qual é o verdadeiro Igor Gomes? Aquele que deu aquele passe de letra, ou esse jogador que corre, é verdade, se dedica, corre, tenta marcar, taticamente ele faz o trabalho que o Rogério pede, mas quando ele tem chance de concluir a gol, não chuta a gol, é estranho, né? Às vezes chega até a pensar que será que contra a Universidade Católica ele errou, na verdade? Aquele passe de letra, ele na verdade não pretendia fazer nada daquilo, acabou dando certo, né? E no ataque o Caleri, brigador como sempre, mas não teve as oportunidades necessárias para fazer gol. E o Luciano esteve lá quando nós precisamos e acabamos ganhando o jogo por 2-1. São Paulo não ganhava fora de casa no Brasileirão desde o ano passado, quando jogou contra o Sport fora de casa, né? Então, daqui a pouco ia completar um ano que o São Paulo não ganhava fora de casa dentro do Campeonato Brasileiro. Agora o São Paulo sobe para 22 pontos, passa o Flamengo, passa o Santos, está no 7º lugar, atrás, se eu não me engano, aí de Fluminense e Inter, que tem 24 pontos. Importante o São Paulo não deixar abrir, né? E o São Paulo agora vai para a próxima partida no Brasileiro contra o Galo com muitos desfalques, né? Vários jogadores tomaram o 3º cartão amarelo, né? O importante é que o Galo lá também terá vários desfalques. O Galo também vai jogar provavelmente com o time reserva, porque terá na semana seguinte, né, no meio da semana, o jogo da volta no Rio de Janeiro pela Copa do Brasil contra o Flamengo. E de certa forma, eu acho até que se é pra gente ter desfalques, que seja contra o Galo. Que vamos lá, vamos supor que o Galo fosse jogar com o time titular. É um time muito melhor que o do São Paulo. Perder lá não seria algo fora do normal. Então, se é para poupar, né, ainda que seja forçosamente com cartões amarelos, que seja nessa partida contra o Galo, que, para nossa sorte, também deverá ter um time mais alternativo, né? Importante, quinta-feira agora, Sul-Americana,
Torcedor de São Paulo que puder, faça seu esforço para estar no estádio do Morumbi. É bem verdade, tivemos uma vitória de 2 gols de diferença, mas 2 gols de diferença, se o Católica faz 2-0, faz 2 gols de diferença, vamos a pênaltis. Acho que o Católica, inclusive pelo que eu li, vai priorizar os seus campeonatos nacionais lá, sei lá, Copa do Chile, Campeonato Chileno, etc e tal. Mas se vierem com o time completo, não podemos dar sopa pro azar, hein? Não podemos dar sopa pro azar. Porque esse São Paulo, apesar de batalhador, não é um time que nos traz tanta confiança, né? Muito bem, isso vocês já sabem, já estamos cansados de falar. É isso aí. Se você curtiu, se você gostou, deixe o seu like, compartilhe aí com seus amigos tricolores, os nossos comentários e mais uma coletiva aqui do canal Sombra Tricolor. Valeu!